Olá, no Direto ao Ponto de hoje vamos falar da reta final para o primeiro turno das eleições municipais na última semana de campanha e como é que deve ficar aí as forças, né? O próprio presidente Bolsonaro, os seus opositores, como é que deve ficar esse desenho? Já dá para a gente ter uma ideia? Gustavo Porto, bom dia, nosso editor. Já dá para ter uma ideia, Gustavo, de como vai ficar o redesenho das forças políticas? Já dá para ter uma ideia, Beth. Bom dia e boa semana. O redesenho vai ficar assim, uma pulverização grande, né? A gente tem em São Paulo, por exemplo, e no Rio de Janeiro, um cenário de dois candidatos que vão para o segundo turno. Assim, dificilmente Bruno Covas em São Paulo e o Eduardo Paes no Rio de Janeiro perderão assim essa ponta na reta final da campanha, mas não terão forças também, dificilmente terão forças para poder ganhar a eleição no primeiro turno, ou seja, que é um cenário de político tradicional, né? O Covas, apesar de ser moço ainda, né, ele vem de um clã Covas, né, que o governador de estado, o avô dele, depois ele virou o herdeiro político principal do avô, foi vice-prefeito, virou prefeito com a saída de João Dória. É um político tradicional já em São Paulo, deve ir para o segundo turno, e o Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio de Janeiro, é um político muito assim, popular no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim, devem continuar, devem ir para o segundo turno. É um cenário de disputa muito forte, muito difícil pelo segundo lugar, com quem vai disputar entre eles, né? Com eles, com o Paes e com o Bruno Covas. Em São Paulo a gente tem Russomano, Boulos e Márcio França, o Boulos que representa uma nova tendência de esquerda, o Márcio França que era uma centro-esquerda, né, e o Russomano, que é o candidato do presidente Bolsonaro, que mostra toda essa direita que cresceu nas últimas eleições e que agora patina para conseguir ir para o segundo turno, né, Beth? Assim como no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a gente tem o Crivella, né, o Marcelo Crivella, que é o atual prefeito, apoiado por Bolsonaro, que tem dificuldades para ir, tem uma rejeição altíssima, né? Aliás, o Eduardo Paes deve estar torcendo para enfrentar o Crivella no segundo turno. E também tem a deputada Marta Rocha, que é do PDT, que é de esquerda, mas que mostra aí uma preocupação muito grande do eleitor carioca, Beth, que é com a segurança, né? Que é um assunto que sempre vem à tona aí no Rio de Janeiro durante as eleições. E a Marta aí que está empatada com o Crivella na disputa pela segunda vaga no segundo turno, Beth. No primeiro... E temos aí também, falando em eleições, a questão do Amapá, né, Gustavo? Que, né, vai ter bateria para as urnas eletrônicas, mas há um grupo ali defendendo o adiamento das eleições, né? Beth, a gente conversou na sexta-feira passada, né? A gente tem a situação que começou na terça-feira no Amapá com as eleições, com o apagão que teve lá na última terça-feira, amanhã completa uma semana. Uma situação muito complexa, não havia um plano de contingência, tem uma questão de abandono na manutenção da situação da energia elétrica local. A situação é caótica lá no Amapá ainda, né? O ministro Bento Albuquerque vem falando que dificilmente conseguirá botar 100% de energia naquele estado até as eleições, mas o TRE local, a gente conversou com o pessoal do TRE local, garantiu que as eleições vão acontecer de qualquer jeito. A expectativa é que pelo menos aí 80% dessa energia tenha voltado até o final da semana da eleição, né? E que a energia que se não houver energia nas sessões eleitorais, no dia da votação, que isso seja suprido com bateria ou com algum tipo de gerador, enfim, que haja um plano de contingência, pelo menos para garantir a votação nesse estado, né, Beth? A questão que a oposição vem falando é se a população vai sair para votar, né, Gustavo? Pode até ter bateria nos locais de votação, mas vamos lembrar que a população lá do Amapá está vivendo uma situação caótica, né? Só para completar, Beth, o Amapá é um estado muito importante, né? Apesar de pequeno, tem uma população muito pequena, né? É um estado muito importante porque é de lá que tem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tenta aí, eleger o irmão na capital, Amapá. Ele mesmo tenta se reeleger aí, procurando alguma forma de uma brecha jurídica para se reeleger no Senado. E também uma situação, uma pressão, Beth, muito grande, desde
de sexta-feira, né, diante do governo impassivo, né, da impassividade do governo em relação à situação lá, sobre o ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia. É bom lembrar que o Bento é um cargo, a Minas e Energia sempre foi um ministério muito importante, e sempre foi um ministério, Beth, de controle do PMDB, do MDB agora, né? Então, o pessoal do MDB, o pessoal do Centrão, já está de olho nesse cargo e vem pressionando muito, via Alcolumbre, ou via Bolsonaro mesmo, para tirar Bento Albuquerque do cargo, uma pressão que já veio algumas vezes, mas o ministro conseguiu se sustentar, Beth, inclusive ele está lá no Amapá, trabalhando para poder retomar a energia no estado. Vamos ver, acompanhando essa situação no decorrer da semana e nos próximos dias. Obrigada, Gustavo Porto, obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota, e você continua acompanhando estes outros assuntos aqui no Broadcast Político.